Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, o que as pessoas precisam saber sobre o Evangelho Eterno? Ó, se inscreve no canal, deixa o seu like no início, bom? Evangelho Eterno, canal do nosso irmão Alberto Lírio. Inscreva nessa plataforma aí e Deus vai continuar abençoando a todos nós. Então, o que as pessoas precisam aprender sobre o Evangelho Eterno? As pessoas precisam entender que o Evangelho Eterno, ele é para ser vivido. Ele é para ser vivido. O Evangelho Eterno não é um evangelho aonde se pregavam o Evangelho do Reino. Jesus veio com os discípulos pregando para os judeus, ensinando, curando, não é? E João batizando na água e tudo. O Evangelho do Reino. João disse que ele veio como precursor, não é? Ou seja, ele veio antes, batizando e ensinando aos judeus que eles deviam produzir frutos para que esses frutos não despertassem a ira de Deus e eles fossem livres da ira. Aí João Batista falou assim: sua cambada de vagabundo, cambada de cães gulosos, seus cambada de serpente, de cobra, quem que ensinou vocês a fugir da ira futura? Fugir, meu querido, nesse caso, é não acreditar. Fugir não é pegar um avião, pegar um ônibus, pegar uma moto, pegar uma Ferrari e se mandar de Israel, não. Fugir é não prestar atenção ou não prestar obediência ou não querer saber. Então, quem vos ensinou a fugir? Antes de fugir, João disse: quem vos, ou seja, quem ensinou a vocês a fugir da ira futura? Fugir era não dar atenção. É preciso que você grave isso. Aí João disse assim: por que vocês não produzem frutos dignos de arrependimento? Arrependimento da transgressão da lei de Moisés. Então, quem não procurava João para ser batizado estava fugindo da ira, ou seja, não estavam nem aí com os acontecimentos que estavam para vir. Minha mãozinha ainda está bem ruim, tá, irmãos? Eu machuquei essa mão e ainda estou sentindo. Então, Evangelho Eterno é diferente do Evangelho da Graça e do Evangelho do Reino. Aí tem muita gente que cita Paulo dizendo que Paulo disse que alguém trouxesse outro evangelho que não fosse o dele, era anátema. Então Jesus também era anátema. Os discípulos eram anátema, porque os discípulos pregaram o evangelho do reino. Jesus pregou o evangelho do reino. Então Paulo incluiu Jesus e os discípulos, porque Paulo pregou a graça, o evangelho da graça, da incircuncisão, mas antes dele alguém pregou outro evangelho. Foi outro evangelho ou foi uma época diferente? Então, não dá, não é para arrependimento que se ensina o evangelho eterno. Por quê? Porque não é. Porque isso que está em Mateus, capítulo 3, né? Mateus, acho que é o capítulo 3, versículo 11 ao 12. Aqui, ó. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Está escrito assim, ó. João diz: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de levar a sandália dos seus pés, ou desatar a correia da sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o Espírito Santo era a capacitação, era uma espécie de batismo para capacitação para pregar o evangelho a toda criatura da época.
E com fogo era o juízo do ano 70, meados do 66 até o ano 70. Então João disse, e isso aqui já aconteceu. Isso aí já foi. Então nós não falamos sobre o Evangelho Eterno para salvação. Por quê? Qual era o critério para a salvação? Qual era? O critério para a salvação, qual era? Era a salvação de quê? João 17, versículo 3. João 17, 3. Você vai encontrar isso aqui, ó. Agora veja se nós do Evangelho Eterno, nós estamos para brincadeira. Não estamos, não. João 17, 3. Jesus é que ensinou isso aqui. Mas os religiosos não citam isso aqui. Porque senão você vai aprender a verdade. O critério para a salvação era o quê? A salvação de quê? Salvação para o céu? Salvação do céu não é para o corpo. Céu não é para o corpo físico. Céu é para o Espírito de Deus que está dentro de nós. Ele vai voltar para lá um dia, quando eu e você pararmos de respirar. João 17,3. Jesus disse assim, olha, a vida eterna é esta, 2 pontos. Olha o que é a vida eterna na visão da manifestação do próprio Deus em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré, carne. Ele disse assim, olha, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse era o critério para a salvação. Você vai me refutar, o cão guloso que chegar aqui no vídeo de paraquedas? Negue isso aqui. Negue a Bíblia. Foi Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, que falou isso aqui, ó. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Jesus está falando aqui nas 2 manifestações, que não eram 2 pessoas, era um só. Deus, quem enviou, e Jesus Cristo, a pessoa que ele enviou. Mas o Deus se fez carne e habitou entre os homens. Então, Evangelho Eterno não é para salvação de ninguém. Porque o critério para a salvação, da condenação do juízo, era crer na pessoa que enviou e no enviado, que era o Deus eterno Criador e ele na sua manifestação de Filho. Então, o Cordeiro, ele tem que morrer de novo? Se vocês pregam aí que vocês são pecadores, que vocês estão cheios de pecados, como se vocês fossem judeus, que pecadores eram os judeus que procuravam João para ser batizados, para ser perdoados os pecados, transgressão da lei, e os pecadores que não queriam nada com a palavra de Deus eram os que estavam fugindo da ira, ou seja, tentando fugir, não prestando atenção nos ensinos de João. Então, para muitos crentes, eles querem que Jesus volte e tem que morrer de novo. Por quê? Porque como que os pecados seriam perdoados se não houvesse derramamento de sangue? E eu e você sabemos que o sangue já foi derramado. E os pecados dos judeus já foram perdoados. Então, se você prestar atenção, ali em Hebreus capítulo 10, versículo 12 ao 14, ali vai dizer que com um único sacrifício, que não foi vários, não é? Hebreus 9, 25 e 26, que como que a viver, né,
viver para Deus, ali fala que sem derramamento de sangue não havia remissão. Em Hebreus 9, 26, fala com um único sacrifício. Ele aniquilou os pecados e fez cessar a transgressão. Mas o crente, ele não acredita nisso. Porque o crente não gosta de estudar a Bíblia. O crente, ele gosta de carregar a Bíblia para dentro dos templos religiosos. Então, viver o Evangelho eterno é para poucos, querido. Por quê? Porque o crente, se ele não frequentar um templo religioso, ele se acha desviado. E é incrível, ele se acha desviado de Deus. Eu passo aqui, meio-dia estudando a Bíblia. E à tarde, eu vou para o meu trabalho, ou a parte da manhã, faço o meu trabalho. E eu passo metade do dia estudando, escrevendo. Mas conta isso para um religioso, ou para um crente, ele fala, mas você foi na igreja hoje? Aí eu falo, como assim? Você foi na igreja? Você fala, na igreja? Como assim? No templo, buscar Deus? Eu falo, não, ué. Ele fala, então, esse tempo que você ficou em casa estudando a Bíblia não valeu de nada. Você que sabia que eu já ouvi isso de um pastor? Por incrível que pareça, eu já ouvi isso de um pastor. Ele me disse que se eu ficar em casa meio-dia estudando a Bíblia e escrevendo, mas se não for no templo adorar a Deus, aquele tempo é perdido. Olha que cabeça, olha que mente que o cara tem. Então só se vive o Evangelho eterno quem realmente, meu querido, entendeu que somos espíritos aperfeiçoados. Então Apocalipse 14 e 6, se você pegar, fazer uma comparação com o Salmo 19, 1, o que é proclamar? O que seria proclamar? Esse proclamar é um verbo transitivo, não é? Direto. E ele é, além de ser um verbo transitivo direto, ele é um verbo pronominal que anuncia, fazer uma declaração pública. Isso é que quer dizer, não é? O verbo proclamar é um verbo transitivo direto e pronominal, e ele é um verbo que quer dizer fazer uma declaração publicamente. Então, a proclamação do Evangelho eterno é a promoção da paz eterna e da justiça eterna de Deus para criar um novo mundo em que as pessoas, não é, possam refletir o reino do eterno Criador. É por isso que está escrito ali em Apocalipse 21. Então, se você observa, né, e compara com Gênesis 37, você vai entender. Gênesis 37 conta a história que José teve dos sonhos, os 2 sonhos. Então, querido, deu para você entender que na lei tudo era físico. Até mesmo a adoração na lei, os judeus que exigiram construir um tabernáculo, e Deus permitiu, mas com restrições. Deus falou, eu vou permitir, mas vocês não vão fazer do jeito que vocês querem. Vai ser do jeito que eu quero. Foi Deus que mostrou o croquis, né? Porque toda a construção, antes de você começar, você tem que desenhar. Então aquele desenho pequeno é o nome de croquis. Então foi Deus que deu o croquis, não é? Para que essa construção fosse feita, aquela construção do tabernáculo. Foi Deus que determinou as madeiras, os panos, né, os véus. Foi Deus que determinou tudo. Você olha em Levítico, você vai ver.
Então, Deus falou, vocês podem até fazer, mas do jeito que eu quero, porque o que vai ser feito aqui, nesse tabernáculo, é a imagem das coisas que estão no céu, das coisas que estão aqui. Entenda-se do jeito que você quiser, mas está escrito assim. Então, na verdade, quando na lei tudo era físico, só que na dispensação do Evangelho Eterno, é que eu vivo, que você vive, tudo é espiritual. Até a adoração a Deus, hoje, ela é espiritual, não tem nada mais de físico. E Deus, ele mudou os tempos, mudou as eras, confirmando, melhor, desculpa o trocadilho aí, confirmando a destruição do templo, lá do ano 70 em Jerusalém. Quando o templo deixasse de existir, tudo que era da lei, que era físico, passaria a ser espiritual. Por isso Jesus, no encontro com a samaritana, em João 4, ele diz aquilo. Mulher, na verdade a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros, então existem os falsos também, os verdadeiros buscariam a Deus ou adorariam o Espírito em verdade, enquanto os falsos continuariam adorando em quê? Nos montes e nos templos. Foi Jesus que disse isso, não é eu não. Eu estou repetindo o que ele falou. Se ele diz, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Em compensação ou em contrapartida, se existem os verdadeiros, existem os falsos. Os falsos estariam buscando a Deus aonde? Nos montes e nos templos. Porque o verdadeiro não buscaria mais nem em templo e nem em monte. Foi Jesus que disse isso. João 4, a partir do versículo 20. Então você preste atenção que é aí que acontece a manifestação do Filho do Homem. Aconteceu ou não para que a era do Evangelho Eterno começasse? Hein? A razão foi essa, queridos. A razão do Evangelho Eterno foi para que se cumprisse o que Jesus falou ali em João capítulo 4. Foi para que se cumprisse o que ele falou em Mateus capítulo 24, a destruição do templo. Foi para que se cumprisse aquilo que Paulo falou, que estava esperando o momento em que a última trombeta iria tocar e ele iria receber a coroa da justiça, que era o reconhecimento. Quem vivesse no Evangelho Eterno estaria vivendo só a era do reconhecimento. Eu recebi a minha coroa de justiça e estou vivendo o Evangelho Eterno. Irmão Cláudio Mendes já recebeu a sua coroa da justiça porque nós já nascemos na era do Evangelho Eterno. E nós estamos fazendo isso aqui para você entender. Sim, querido, ele diz, cedo venho, e ele já veio no ano 70 para cumprir tudo que ele prometeu cumprir. E João Batista falou isso, tá? João Batista disse isso. João morreu, mas ele disse, eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele vai batizar primeiro com o Espírito Santo, que é a capacitação, que é Deus em nós, e depois iriam batizar com juízo também. O juízo quem passou foi parte dos judeus. Aqueles judeus que estão lá hoje em Israel não passaram pelo juízo. Eles são uma nova geração. Mas quem viveu a época de Jesus e durante aquela geração viveu realmente o juízo e passou por o juízo. Deus que te abençoe, meu querido. E esse esclarecimento é para que você venha entender cada vez mais. Olha, querido, na descrição aí do vídeo continua o meu plano aqui de melhorar o meu estúdio, tá bom? E eu já comecei a fazer umas melhoras e vai continuar. Você, se puder, ajude aí, tá bom? Mas não se esqueça, não faça nada que você não possa. Tudo que você puder fazer, você faz, tá? Até mesmo ajuda ao nosso irmão Alberto Lírio. Se você puder, você faz. Do contrário, você não faz, tá bom?
Deus que te abençoe. Um abraço aos meus inscritos, irmão Cláudio Mendes, e a todos do Evangelho Eterno. Estamos juntos. Tchau.